Arquitetando, oferecimento, Grupo Reveste, aqui todo mundo pode. A arte está no traço de quem faz e na forma de quem vê. Como gosto de café feito na hora. Como sol e chuva que não tem hora. Como inspiração que vem e não vai embora. Nova loja Ateliê Portinari. Viva com arte. Arquitetando hoje uma convidada muito especial, Valdirene Dantas. Ela é consultora e auditora de qualidade, segurança e meio ambiente. Ela também é coordenadora dos cursos de pós-graduação e extensão da FEITEP e também é professora da Faculdade Cidade Verde, além de ser coaching de empresários associados da Associação Comercial de Maringá, da ASSIM. Bom, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você contasse primeiro um pouquinho a respeito da sua história, da sua formação, aí de como você reuniu tantas qualidades. Bom, Ângela, no começo de carreira, né, antigamente nós não tínhamos tanta, vamos dizer, coordenações para onde que você vai, para onde que você não vai. Então a minha primeira formação foi como jornalista. E conforme eu fui atuando no mercado de trabalho, teve um engenheiro lá em São Paulo que ele falou assim: Val, você tem, vamos dizer, o perfil para trabalhar na área de qualidade. Na época, um pouquinho mais antigo, estavam implantando ainda sistemas de gestão nas empresas e nós conseguimos certificar a empresa em normas de qualidade, segurança, meio ambiente, e assim eu fui trilhando a minha carreira, e são 20 e poucos anos, trabalhando em empresas de diversos segmentos. Mineradora, aérea, também tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas de engenharia, que hoje é o alicerce para eu estar dando ou participando dos processos de educação dessa classe, desse segmento. Quando você fala de normas de qualidade, você fala das ISOs, não é mesmo? Isso, exatamente. E aí aplicada nas diferentes áreas de atuação. Exatamente. Ela serve para ser implantada em qualquer segmento e em qualquer tamanho de empresa, seja pequena, média ou grande empresa, porque ela trabalha muito com processos, né? Processos de gestão. Isso que eu ia te perguntar, tem a ver com processo? É total processo de gestão, ela trabalha também com planejamentos estratégicos, então para que as empresas errem menos, tenham menos acidentes e trabalhem de acordo com as necessidades da sociedade também. Porque a qualidade e a preocupação dela é com o cliente final. A segurança é com o funcionário e o meio ambiente é com a sociedade. O quanto que a empresa hoje impacta no que ela está transformando dentro da sociedade. E isso é um trabalho que você desenvolve com as empresas, mas como educadora, aí você tem toda uma outra função que também é ligada à qualidade, é ligada à gestão, é ligada à segurança, é ligada ao meio ambiente. Sim. Como que você trabalha dentro dos cursos de pós-graduação e extensão essa vertente, a qualidade dos processos? Sim. Como que é trabalhado isso? Olha, principalmente, Ângela, hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande de colocar no mercado pessoas, né, nós como educadores, como instituições, de colocar no mercado um profissional mais qualificado. Nós também temos a necessidade de levar para esse mercado esse profissional mais qualificado. Por quê? Porque as empresas, elas investem, às vezes, dependendo do segmento ou da região, muito pouco nesse funcionário ou nesse novo empregado. Então, nós preparamos esse profissional para que ele atenda às necessidades da empresa e a empresa não tenha tanto custo com esse profissional. Agora, são cursos, por exemplo, que é uma exigência para que você tenha
capacitação e profissionalismo para estar nesse mercado. Em todas as áreas, nas diferentes áreas, existem processos e cursos para cada função dentro de uma empresa? Sim, porque as instituições de educação, elas têm programas para atender, planejamentos de educação que são necessários. Mas o mercado aí fora vem com softwares, exigências, né, maiores do que aqueles que a instituição prepara. Então aí o que a gente consegue? Consegue um gancho para exatamente capacitar esse funcionário para ele atuar. Por quê? Porque quando o aluno hoje, ele sai de uma instituição, por exemplo, ele fica 4 ou 5 anos só se preparando. Quando ele chega no mercado, o mercado já está pedindo exigências que na instituição não havia. E ele não consegue concorrer com essa leva de pessoas que estão sendo colocadas no mercado para que ele possa participar ou estar dentro da vaga. Então a gente vem, traz essa realidade. Aí tem essa situação de novo, né? Carreira e mercado de trabalho. Exatamente. Esse profissional que está sendo preparado dentro das instituições de ensino superior, como que ele se encontra posicionado quando ele sai, quando ele termina, quando ele se forma, quando ele recebe o diploma e vai para o mercado de trabalho. Sim. Você atuou em vários países na área de qualidade e veio aqui para Maringá. Maringá é uma cidade boa, muito boa, uma cidade que eu digo sempre, uma cidade de gente feliz, de gente linda, de gente maravilhosa, de gente que pensa no futuro, de gente que planeja. Sim. Mas nós somos uma cidade muito jovem. Sim. E uma cidade, até é errado a gente falar, novo rico, empresas que deram certo, a parte do agronegócio muito forte, a agricultura familiar muito forte, até algumas situações aí de mar de culturas que a gente tem. Mas aqui existe, dentro das empresas, essa formação do colaborador ou isso ainda está muito longe da nossa realidade? Olha, Ângela, pela experiência que eu tenho tido, inclusive em sala de aula e pelos contatos que eu tenho, não existe muito não, depende, se é uma empresa, se é uma multinacional e se eu tenho uma liderança hoje que ela atua junto com a equipe na capacitação ou no desenvolvimento das suas equipes, aí você percebe que há essa filosofia de implantação de programas de gestão, de desenvolvimento dos funcionários. Então você faz uma avaliação do seu funcionário e vê onde que ele tem necessidades e dá um incentivo para que ele se desenvolva e para aplicar dentro da própria empresa. Esse seria o grande sentido, né? Mas o que você percebe que não há? Conforme eu vou conversando com os meus alunos, eu falo assim, gente, vocês têm uma descrição de cargo, você sabe por que você trabalha na empresa, você tem, por exemplo, os processos aos quais você desenvolve, eles estão enumerados, eles estão descritos. Como você sabe se você está indo bem ou não, desempenhando bem? Através de indicadores, por exemplo, e não existe isso. Uma gestão à vista, uma comunicação maior entre quem lidera e quem é subordinado, vamos dizer. E provavelmente isso por essa cultura que a gente tem das empresas familiares e da sucessão que existe das empresas familiares, onde não tem aí uma administração profissional dirigida à gestão e eficiência. Então isso que você estava comentando, né, o organograma. Fica uma dica para quem nos acompanha, que tem uma empresa, dá para fazer organograma até dentro de casa. Então a função da mãe, a função do pai, a função dos filhos, é muito interessante isso. Mas dentro das empresas, isso é fundamental. Existe uma grande mobilidade dentro das empresas da nossa região, até assustadora, principalmente nos cargos marketing, nos cargos onde não tem alguém da família atuando e se espera determinados resultados, mas não é permitido que esse trabalho seja feito, seja desenvolvido. Então é fundamental você ter um organograma, como a doutora aqui falou, explicando o que se espera daquela função, quais são as potestades daquela função, o que ela deve fazer, o que é responsabilidade dela e o que não é. Por quê?
O que acontece e muito? autoridades, né? O que acontece muito com as pequenas empresas? A dificuldade de mando. Então, às vezes, um funcionário que não lhe cabe aquela função está atendendo, está recebendo, está fazendo uma coisa ou outra e gera um conflito interno que depois é de difícil gestão. Então, tudo isso é gestão de qualidade. Sem dúvida. E vai estar impactando diretamente com a eficiência da empresa. E dá para medir tudo, não é mesmo? Tudo. Você vê hoje as empresas trabalhando, elas às vezes elas colocam líderes, inclusive eu gosto muito de colocar esse exemplo, colocam líderes que muitas vezes não estão preparados, mas por ela não ter um planejamento de cargos e salários, de crescimento na empresa, por tempo de casa. E aí você acaba fazendo o quê? Entre aspas, queimando esse que era um bom líder, que era um bom funcionário, como líder, porque um líder ele precisa saber gestão de pessoas. As empresas, elas trabalham com... E motivação também. Como que ele vai motivar a equipe dele? A motivação é um dos principais fatores. Quando você começa a implantar a qualidade, ela é o carro-chefe, é por ali que começa. Se esse líder não vamos dizer, abraçar essa ideia, você não consegue implantar nada. Tem aquela expressão que diz assim, dá uma injeção de ânimo nesse menino. Isso. É uma expressão que não existe, porque não existe injeção de ânimo. O que existe? O Ivo II comentou isso com a gente no jornal, no Ponto Com News. O que existe? A motivação é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Isso. Não tem como você colocar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora que tem que acontecer. A pessoa tem que querer participar. Exatamente. E diversos fatores que contribuem para isso. Então, um ambiente de trabalho adequado não necessariamente é aquele que tem uma boa infraestrutura. Você vê, pesquisas mostram que pessoas saem da empresa por falta de comunicação. Porque não está sabendo o que está acontecendo, é sempre colocado em segundo lugar. E não, o líder com o liderado, é muito importante essa relação. E os dois têm que estar sendo trabalhados juntos. Isso é assim, vamos dizer, um dos fatores que faz diferença dentro de uma organização. Então, olha lá, saber aquilo que lhe cabe dentro da função é super importante. Um exemplo muito bobo que a gente vê é em loja. Loja, a vendedora de repente diz, não, mas eu não vou dobrar a roupa, não me cabe. Eu não vou lavar os copos que não me cabe, tem outra pessoa que faz isso. Então, o que é a função e o que não é? E como gera conflito uma coisa tão simples como essa? Nós temos alguns fatores, sabe, Ângela, que eu percebo assim. Nós estamos hoje vivendo com uma geração que a gente fala que é uma geração mimimi, né? Por quê? Por conta desse desapego, as pessoas não têm comprometimento dentro das suas funções, então você acaba atrapalhando isso dentro do mercado de trabalho. Para quem trabalha, por exemplo, com franquia, na hora que o funcionário vai lá, ele precisa do emprego. Mas na hora que você começa 1, 2, 3 semanas a trabalhar de final de semana, porque o empresário ele precisa disso. É o negócio dele. Então, no início, esse funcionário vai lá e fala assim, não, eu quero, essa pessoa veio, aceita essa função. Mas depois, não é bem isso, e sai. E isso tem uma série de prejuízos trabalhistas, de custos. Você gasta, às vezes, em treinamento, porque você precisa manter um padrão de atendimento adequado, porque o atendimento é o que vai manter o seu negócio. Como existe também, Ângela, uma outra situação que a gente percebe, é o funcionário que investe demais em infraestrutura e não investe nas pessoas. O empresário. Exatamente, o empresário. Por quê? Ele vai lá, ele coloca maquinário, ele coloca últimas tecnologias, ele coloca todo vamos dizer, móveis, o prédio é belíssimo, estacionamento, mas aí a própria pessoa que vai atender o telefone não sabe nem atender o telefone. E hoje o cliente é muito assim, se você não tem a resposta, ele vai no que está do lado, que tem e te encanta, às vezes com uma coisinha ou outra de diferença. E o que fazer agora como educadora para poder
preparar melhor esse aluno da geração mimimi para sair da instituição de ensino e encontrar o seu lugar ao sol no mercado de trabalho. O que fazer? Olha, primeiro eu acho que é despertar o aluno para essa realidade. Então, trabalhar com ele falando assim, não é só aqui, trazer pessoas que são, não só tecnicamente conhecem bem, mas que têm a vivência, que possam falar assim, olha, não pense você, que só estudando você lá no mercado já vai estar preparada. Então, essa troca de informações é muito importante. E o que a gente detecta também, assim, dando aula principalmente, é que muitas vezes as pessoas estão escolhendo a sua profissão, que eu não sei como fazem essa escolha, e que as pessoas não têm perfil para isso. Agora a gente tem que ir para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos e eu quero que você fale comigo, converse comigo um pouquinho a respeito disso do mercado global e da vocação das pessoas. Pode ser? Claro. Não saia daí, o Arquitetando volta já.